Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu te agradeço estar de volta. Estou com muita saudade de todos, de volta mesmo que seja de forma virtual, mas logo, logo isso tudo passa, a gente vai se ver de pertinho, né? Bom, nós vamos hoje iniciar com a aula de História, dando continuidade ao que vocês já estavam vendo na unidade 4. Nós vamos concluir hoje essa unidade. Vamos concluir, vamos fazer um apanhado daquilo que vocês aprenderam e vamos também executar as atividades propostas no material sobre essa unidade, certo? Bom, essa unidade de história, ela vem falando sobre a escrita na história, certo? Ela vem falando sobre esse desenvolvimento da escrita, como foi que tudo surgiu, como foi que as civilizações foram criando essa maneira de se comunicar, né? Então, nós vamos ver tudo isso agora, tá? Mais uma vez, de forma resumida, vamos aqui verificar tudo aquilo que vocês aprenderam ao longo dessa unidade, da unidade 4, tá bom? Bom, nós temos aí na página 121 o que eu aprendi. Nessa unidade vocês viram a história de vários povos, de como eles foram criando métodos, maneiras para se comunicar, para facilitar essa comunicação. Então, ao longo da história, seres humanos desenvolveram a capacidade de se comunicar por meio de diferentes linguagens. Nós temos a linguagem escrita, oral, não é mesmo? Nós temos os desenhos, as pinturas. Então, eles criaram várias formas para deixar rastros, registros da sua existência. Os suméricos inventaram o primeiro tipo de escrita denominada cuneiforme. O que era essa escrita? Era uma escrita registrada em placas de argilas com símbolos. Cada símbolo representava algo diferente, tá? Pelos escribas. Esses escribas eram pessoas que faziam cursos muito longos, inclusive, para poder escrever aquilo que eles desejavam, tá? Os egípcios usavam a escrita chamada hieroglífica, que significa escrita sagrada. Para eles eram sagrados, né? Eram escritas feitas, inclusive, para que os egípcios pudessem se comunicar, não é mesmo? E relacionadas aos faraós, que eram deuses poderosos, né? Que estavam acima de tudo. Os fenícios criaram o primeiro alfabeto e influenciaram os gregos e os romanos na criação dos alfabetos grego e latino. Uma das características da linguagem digital na comunicação informal é o uso de recursos visuais no lugar de palavras e frases. Hoje a gente convive muito com isso, né? Com os emojis, com carinhas diferentes, com os GIFs e tudo mais que a tecnologia trouxe para vocês e que isso faz parte, assim, da vida de vocês muito mais presente do que, inclusive, de pessoas que vieram de uma maneira de se comunicar diferente, mas que estão tendo que se adaptar com essa realidade da tecnologia. As sociedades indígenas usam diferentes linguagens para se comunicar, como a oralidade, o grafismo e a escrita. Então, cada povo tem a sua identidade, tem a sua cultura, tem a sua linguagem, sua maneira de se comunicar. E com isso, a escrita foi se desenvolvendo, até chegar no meio onde a gente percebe que, escrevendo, nós temos uma linguagem mundial formal, né? Onde todos conseguem se comunicar, mesmo que sejam em línguas diferentes. Mas é muito interessante saber que a escrita foi se desenvolvendo ao longo dos tempos para facilitar essa comunicação entre os povos. Bom, nós temos aí no Quer Saber Mais uma sugestão de livro, tá? Da autora Ruth Rocha, que é o livro da escrita. Esse livro, a Tia Grazi colocou ele aí para vocês, tá? Coloquei lá abaixo do link do vídeo da videoaula, coloquei um link para vocês terem acesso a esse livro em PDF, tá bom? Que é esse livrinho aqui, ó, o livro da escrita da Ruth Rocha. Então, vocês vão acessar ao link, vão fazer a leitura. É uma informação a mais, bem divertida, de uma maneira bem clara, falando sobre a escrita de vários povos, tá? Então, nós temos aí esse livrinho
a Ruth Rocha, com todas as informações dos egípcios e tudo mais. É só vocês entrarem no link que eu deixei no grupo para vocês terem acesso a essa informação a mais aí, que é o livro da escrita, contando toda essa história, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, nós vamos agora encerrar a unidade. Eu vou explicar essa atividade que tem aí, mas vocês irão fazer depois que a Tia Grazi terminar a videoaula. Nós temos aí a conclusão dessa unidade com os vários tipos, né, de linguagem criados por esses povos. Então, aqui diz assim: destaque os adesivos do material complementar e colhe-os nos espaços a seguir, associando corretamente os tipos de linguagem e de registros às suas características. Bom, crianças, aqui na página 246, vocês vão encontrar, tá, os adesivos da unidade 4. Lembrando que aqui tem também o da unidade 5, da próxima unidade. Vocês vão utilizar apenas o da unidade 4, certo? Que é os tipos de linguagem que esses povos criaram para se comunicar. Aqui tem, na página 122, a característica de cada linguagem. Você vai ter que identificar de qual linguagem essa característica está falando. Por exemplo, registro pré-históricos de figuras e sinais em paredes de cavernas, rochas e pedras. Que tipo de linguagem é esta? A gente sabe que esse tipo de linguagem é a pintura rupestre. Então, você vai vir, vai pegar o adesivinho da pintura rupestre e vai colar lá no local adequado, tá bom? Depois vem registros em tábuas de argila inventadas na Mesopotâmia. Que tipo de linguagem é essa? Pega o adesivo e cola. Tipo de escrita sagrada do Antigo Egito, do Egito Antigo, né? Alfabeto fonético inventado pelos fenícios, já na página 123. Registros feitos em tecnologias da comunicação e informação. E linguagem que se baseia em elementos gráficos, como linhas retas e curvas, simetrias ou espirais. Então, aqui nós temos todos os tipos de linguagem. Você vai pegar a linguagem e vai colar na sua característica, ok? Daqui a pouquinho vocês vão fazer isso. Dando continuidade, nós vamos iniciar aí agora a unidade 5. A unidade 5 vem falando também da importância desses povos para o desenvolvimento da sociedade, das tecnologias, para o mundo cheio de informações que temos hoje. Foram esses povos que começaram lá atrás o desenvolvimento de tudo isso que está acontecendo agora. Nós temos uma história, todos nós temos uma história, nós fazemos parte dessa história. Então, a unidade 5 fala sobre as primeiras civilizações indígenas das Américas. Quando eu falo das Américas, é da América toda. A América do Norte, onde fica os Estados Unidos, a América Central, onde fica o México, e a América do Sul, onde fica o Brasil e outros países, né, que fazem parte das Américas, ok? Bom, aqui também vem questionando aí para vocês, né, vem falando sobre o que eu sei, o que você sabe sobre essas informações, tá? Então, gente, a primeira pergunta é: por que você acha que pessoas de diferentes partes do mundo visitam esse sítio arqueológico? Ah, visita por visitar? Visita porque acha bonito? Pode ser. Muitas pessoas visitam porque acha bonito, porque alguém falou, mas também muitas pessoas visitam porque contam uma história, porque elas querem saber mais o que aconteceu, querem ter informações de situações que nos levam a ter características de construções, do desenvolvimento da matemática, da forma de medir o tempo que temos hoje. Então, tudo isso faz parte da história, tudo isso aí faz parte da nossa história, tá bom? Bom, nós temos aí também, tá, outra perguntinha. Em sua opinião, essa construção tinha algum significado especial para o povo que a construiu? Será que tinha alguma importância? Será que eles faziam algum culto religioso nesse local? Será que ela era especial? A maioria das construções, gente, criadas antigamente tinha um significado, assim como as pirâmides para os egípcios, né?
que já foi falada outras vezes também. Então, a maioria dessas construções tinha um significado, sim. Tá? Eram importantes, sim. Nós temos aí turistas, inclusive na imagem, de diversas partes do mundo, visitando esse sítio arqueológico, que é o sítio arqueológico de Chichén Itzá, no México. Tá? Esse tipo de construção também foi comum em outras sociedades passadas. Que nome damos a essa construção? Então, nós temos aí essas construções, né, que eram construções para cultos religiosos. Muitas delas eram feitas para cultos religiosos, para também julgamentos e tudo mais. Cada uma tinha um significado diferente. Vocês já viram na verdade. Pensa um pouquinho, como será que era o nome dessas construções? Tá bom? Continuando aí, gente. Ideias em construção. Nós temos aí, então, a diversidade de culturas indígenas nas Américas. Existiam outros povos aqui, antes mesmo de descobrirem a América, né? Antes dos europeus chegarem aqui às Américas, já existiam outros povos que viviam aqui, tá bom? Os indígenas brasileiros, os maias, os incas, os astecas, que eram considerados também povos indígenas. Mas as maneiras de viver desses povos eram diferentes, né? Nós vamos ver isso agora. Em 1492, o navegador italiano Cristóvão Colombo, ao desembarcar com sua frota na ilha de São Salvador, onde hoje se situa o arquipélago de Bahamas, teve contato com populações nativas que habitavam o território atual da América Central. Ao manter contato com os povos nativos da América Central, os espanhóis conheceram as civilizações asteca e inca, cujas populações chegaram a aproximadamente 50 milhões de pessoas. Mais tarde, pesquisadores descobriram que outras civilizações, como os maias, viveram na região do atual México antes dos astecas. Então, nós temos aí um mapa que mostra onde esses povos viviam. Vou mostrar mais de perto para vocês. O nome, o título deste mapa é as civilizações pré-colombianas. Por que tem esse nome? Porque eles já viviam aqui antes mesmo de Cristóvão Colombo chegar à América e dizer que descobriu a América. Por isso que a gente chama de pré-colombianos, ou seja, antes de Cristóvão Colombo chegar até aqui. Então, nós temos aqui, nessa região, os astecas, tá? Nós temos também os maias e nós temos aqui os incas. Os astecas se desenvolveram no México. Já os maias, eles habitavam México, Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. Os incas habitaram os territórios do Peru, do Equador, da Colômbia, do Chile e da Argentina. Então, a gente percebe eles também aqui no mapa, né? Essa região todinha aqui, tá? O que está de vermelho são os astecas, o que está de verde são os maias e o que está de laranja são os povos incas, considerado também como índios, né? Mas com maneiras de viver bem diferentes dos povos indígenas. Por que diferente? Olha só. Grifem isso daí na apostila de vocês. Acompanhem a leitura e grifem. Os povos indígenas do Brasil se organizavam em aldeias, de acordo com suas etnias, sem formar grandes concentrações populacionais e realizando atividades produtivas de forma coletiva. Diferente desses povos. Então, os povos indígenas eram diferentes desses povos. Continua grifando. Diferentemente desses povos, os maias, os astecas e os incas se organizavam por meio de um estado, ou seja, eles tinham um governo, constituído de um governo centralizador que controlava as atividades produtivas em diversas aldeias e cidades. Além disso, as sociedades inca, maia e astecas, elas foram marcadas pela divisão social do trabalho. E os governantes usavam a religião como instrumento de poder. Até poder. Vocês vão grifar. Então, gente, olha só a diferença. Enquanto na aldeia era o pajé, era o cacique, que coordenava aquela aldeia com menos pessoas, a divisão do trabalho era feita, né? Cada um trabalhava dessa maneira, de uma maneira diferente, eram divididas as tarefas. Já os astecas, os maias e os incas tinham um governo. Eles tinham um governo, tá? Era um estado, era por meio de estado, e eles tinham um governo.
E esse governo era centralizador, ou seja, tudo o que acontecia, desde a produção, distribuição e tudo mais, esses alimentos, de trabalho, era feita pelo governo, tá bom? Então aí, e a população era maior, né? Igual a aldeia, que eram pequenos povos em locais diferentes, né? Então há essa diferença nessa cultura desses povos. Então, atualmente é possível encontrar a herança cultural dos maias, astecas e incas, nos diferentes povos que vivem nas regiões onde floresceram essas civilizações. Por que ainda se encontra? Porque faz parte da história, né? A maneira de se vestir, a maneira de fazer algo, né? E de que passava de geração para geração, como a tecelagem, por exemplo. Inclusive, a gente tem uma gravura aí, né? Nós temos uma mulher fazendo tecelagem de origem maia no mercado tradicional da região da Antígua, na Guatemala. Temos moradores da cidade de Chivay, no Peru, com vestimentas tradicionais que remetem à cultura inca. E as ruínas da cidade asteca, tá? Tlatelolco, tá? Então, localizada no México, essa cidade, essa ruína. Por que isso tudo é importante? Porque nos remete a perceber que coisas que a gente vê hoje veio desde o passado, podem ter sido melhoradas, mas que vêm do passado. Então, tudo isso faz parte da história. Nós estamos aqui vivendo a história, tá bom? Bom, crianças, essa é a introdução da unidade 5. E nós vamos falar mais sobre esses povos, os maias, os incas e os astecas, na próxima aula. Agora é hora de colocar em prática o que você aprendeu. Nós vamos fazer as atividades que finalizam a unidade 4 e vamos fazer uma atividade sobre a unidade 5 também, tá bom? Então, da unidade 4 seriam essas atividades, das páginas 116 até a página 120, tá? Página 116 diz o seguinte: qual foi a primeira forma de comunicação e expressão dos seres humanos? Essa forma de comunicação ela vem lá atrás, feitas em cadernos. Como é que era o nome disso? Eram umas pinturas que eles faziam. Como é que era o nome disso? Número 2. Sobre a pintura rupestre, assinale V para verdadeiro e F para falso. A pintura rupestre surgiu na pré-história há cerca de 45 a 35 mil anos. Realmente, a pintura rupestre é muito antiga. Para realizar seus registros, os seres humanos na pré-história produziam as próprias tintas? Eles tinham essa capacidade de fazer misturas e produzir suas próprias tintas? Como que era isso? Como é que eles faziam esses desenhos? Como é que eles faziam essa tinta deles, né? Os instrumentos usados para as pinturas rupestres eram pincéis. Eles tinham pincéis naquela época? Eles pintavam com pincéis? Agora, se houver frases falsas, reescreva-as. Então, tem frases falsas aí, 2 frases falsas, que vocês vão reescrevê-las. Reescrevê-las, tornando-as verdadeiras, colocando a afirmação de forma real, como realmente acontece, tornando essa frase verdadeira, ok? Número 3. Complete o quadro a seguir sobre os sistemas de escrita criados pelos sumérios. Vocês vão colocar a origem, a característica e a função do sistema de código, ou seja, a origem, quando ele surgiu, características, como que ele é, e a função, para que ele serve, tá bom? E a escrita cuneiforme da mesma forma. Origem, quando surgiu, características, como que ele é, como que essa escrita é, e a função, para que ela serve. O número 4 diz o seguinte: descreva a função dos escribas na Mesopotâmia e quais atividades eles realizavam, ou seja, o que eles faziam? Qual era a função de um escriba? Para que esse escriba existia? Para fazer o quê? Tá bom? Olha, está sendo bem específico, eu quero saber na Mesopotâmia, certo? Continuando. Na antiguidade, número 5 da página 118, para ser um escriba, era preciso passar por anos de formação em uma escola. Identifique as semelhanças e as diferenças entre estudar para ser um escriba na Mesopotâmia e no Egito Antigo. No Egito Antigo também tinha escribas. Qual que é a diferença da função de um escriba na Mesopotâmia com o escriba do Egito Antigo? O que ele tinha que fazer para ser um escriba na Mesopotâmia e para ser um escriba no Egito Antigo?
Tudo isso vocês encontram, tá bom? Lá na página 100 da apostila, vem falando sobre os escribas, tá? Nas páginas 99 e 100 do material, ok? Vem falando aí sobre essas funções dos escribas, certo? Na Mesopotâmia, ok? Então, nós estamos falando sobre eles. Vocês podem procurar, pesquisar e saber a diferença. Como eram esses escribas lá, o que eles faziam, como eles eram tratados, o que eles tinham que fazer para se tornar um escriba. E na 104 já fala sobre os escribas no Egito. Então, pesquisem, leiam para vocês chegarem a uma conclusão. Combinado? O número 6. Por que os hieróglifos são chamados de escrita sagrada? Então, gente, os hierógrafos eram considerados escritas sagradas. Isso a gente já sabe que são consideradas escritas sagradas. Mas por qual motivo ela era considerada uma escrita sagrada? Tá? Por qual motivo? Então, na página 103, vem falando aí justamente sobre esses hieróglifos. O porquê que eles consideravam essa escrita sagrada. Por qual motivo? Tá bom? Então, leiam, prestem bastante atenção, que vocês vão encontrar aí a resposta do número 6. Número 7. Observe a imagem e leia atentamente a legenda. Papiro do Antigo Egito, do Egito Antigo. Letra A. Identifique pelo menos uma mensagem que os antigos egípcios quiseram comunicar com esse papiro. Bom, gente, eu estou vendo gente trabalhando, estou vendo gente criando animais, tentando levar esses animais para casa. Qual é a mensagem que eles estão tentando nos passar aí? O que eles estavam fazendo? Eles estavam brincando? Eles estavam se divertindo? Eles estavam trabalhando? O que eles estavam fazendo nesse trabalho? Então, vocês vão explicar aí, ok? Continuando. A letra B pede para nós voltarmos lá na cena, tá? E ver que outra linguagem eles usavam. Nós estamos nos referindo, gente, aos hieróglifos, tá? Aí, nessa imagem, nós temos um hieróglifo, que era considerado uma escritura sagrada. Aonde ele está? Você vai circular esse hieróglifo, ok? Certo? Então, identifique essa parte aí da imagem e faz um círculo nela para você identificar, combinado? Número 8. Compare as escritas a seguir. Escrita com alfabeto grego e escrita com alfabeto latino. Letra A. A quais povos pertencem essas escritas? Na própria legenda já está a resposta, então está muito fácil. Letra B. Assinale a alternativa que indica o povo que com sua escrita influenciou os alfabetos grego e latino. Então, quais povos aí que influenciou? Desses povos que estão aí, qual deles influenciou a escrita grego e latino? Sumério? Egípcio? Fenício ou assírio? Então, vocês vão marcar. Letra C. Explique como essa influência aconteceu. Por que eles foram influenciados? Por qual motivo? O que eles representavam que fez esse outro alfabeto grego e latino se desenvolver? Tá bom? Tá bem fácil também. Agora nós vamos lá para a página 120. A página 120, gente, a tia Graça colocou essa daí como sendo 120, mas a 120 não está aí. É essa daqui, ó. Tá bom? Página 120. Ela também é para ser feita, tá? Por isso que eu acrescentei aqui no rodapé. Página 120. Não está a imagem dela aí, mas é para ser feita também. Então, 119 e 120, tá? A 120, a primeira pergunta aí, nós temos o número 9, número 10 e o número 11, que é pessoal. O número 9 pergunta: por que a escrita fenícia é considerada uma grande inovação na história? O que aconteceu? O que a escrita fenícia fez para fazer com que as outras formas de escrita fossem desenvolvendo? Eles baseavam a sua escrita no quê? Tá? Tem a ver com os sons lá. Então, leiam direitinho para colocar a resposta, combinado? Número 10. Sobre as diferentes linguagens usadas pelas sociedades indígenas,
assinale a alternativa correta. Então, nós temos aí o que é correto afirmar. O grafismo é um código de comunicação que tem como características linhas retas e curvas, bem como simetrias e espirais que estão presentes. Essas simetrias e esses espirais aí, estão presentes aonde? Nas tábuas ou tabuletas de argila? Nas paredes de cavernas, rochas e pedras? Nos corpos e na produção material? Ou nas estátuas no interior das pirâmides? Marque a alternativa correta de onde é que esse grafismo está presente. Número 11. Atualmente, com as novas tecnologias, a escrita pode ser registrada por meio da digitação. Você já precisou digitar um texto para um trabalho de escola ou para se comunicar com alguém? Que recurso você usou? O que você achou dessa experiência? Então, se você nunca usou, nunca fez, pergunte para alguém na sua casa se alguém fez, como é que foi essa experiência, de poder usar, né, a digitação ao invés de escrita, né, manual. A digitação para se comunicar, ok? Certinho? Depois, em seguida, nós vamos lá para a página 128, tá? Página 128. Vocês vão fazer o número 1 e o número 2. Ah, tinha o número 3, porque tem o número 3 também. O número 3 é atividade para casa, certo? O número 1 pergunta: qual era a principal diferença entre os astecas e os incas em relação aos outros povos indígenas do continente americano na época da chegada dos europeus? A tia Graça deixou isso bem claro, né? Pediu, inclusive, para que vocês grifassem lá a página com essa informação, tá bom? Leiam lá, que vocês vão conseguir saber qual é a principal diferença entre esses povos. Tem a ver com a organização desses povos, tá? Com a distribuição de tarefas, com a forma de organização, tá? Número 2. O que significa afirmar que os maias, os astecas e os incas se organizavam por meio de um Estado? Por quê? Como assim? O que é Estado? Porque esse poder, ele era o quê? Ele era centralizado, né? Eles recebiam tudo aquilo e eles que distribuíam, que falavam como isso ia acontecer. Lá também está dizendo isso, tá bom? Certo? E aí, para a casa número 3. Com a ajuda da professora, mas agora não vai ser da professora, vocês vão pegar um adulto, um familiar que está te ajudando nas atividades de casa, vai pedir para que esse adulto procure junto com você imagens que se referem aos povos maias, astecas e incas. E colhe-as abaixo, pode ser de construções, de desenvolvimento da astronomia, da matemática, certo? Vocês vão procurar imagens e vão colar nesse espaço. Essa é a atividade de casa. Bom, então agora vocês podem fazer as atividades anteriores que a tia Grazi explicou, tá? Essas são as tarefas de sala e daqui a pouquinho a tia Grazi posta o gabarito com as respostas para vocês, ok? Essa foi a nossa aula de hoje de História. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, galerinha!